A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações, levando um pouco mais da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Prazer enorme estar com vocês nessa manhã de sábado. Esfriou um bocadinho, né? Mas estamos aí para falar um pouco mais da mensagem de Jesus. E, aliás, hoje para falar sobre Ele próprio, Jesus, que é um tema tão importante, que talvez é o espírito mais importante que passou pela Terra, nos trazendo seus ensinamentos, nos trazendo seu exemplo de amor, de renúncia, de resignação, né? O exemplo vivo que nós temos entre nós e que no mês de dezembro lembramos um pouquinho mais, afinal de contas, em dezembro comemoramos a sua vinda aqui na Terra, né? Então convidamos vocês para participarem do nosso Seara Espírita de hoje, falando sobre Jesus, da manjedoura à cruz. Acompanhe com a gente. Mas antes de nós começarmos o nosso bate-papo de hoje, convido a vocês para fazermos a nossa prece. Elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade. A Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior. A nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos amparam na nossa caminhada terrestre. Primeiramente, Pai amado, nossas preces são de gratidão. Agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade reencarnatória. Agradecemos, Senhor, por este corpo físico que nos abriga enquanto espíritos, nos permitindo estar aqui encarnados na Terra, para buscarmos a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos concede diariamente, pela nossa saúde, pela nossa inteligência, pelas nossas possibilidades de interagirmos no mundo e trabalharmos na construção do mundo que desejamos. Agradecemos ainda, Senhor, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela doutrina espírita que é luz em nossas vidas e que nos auxilia a todo instante, principalmente naqueles mais difíceis. E se pudermos te rogar algo, Senhor, rogamos o teu amparo, rogamos o teu auxílio para vencermos a nós próprios, vencermos nossas imperfeições, vencermos o desafio diário que é sermos a cada dia um pouco melhores. Rogamos ainda, Pai, por aqueles que sofrem, pelos irmãos que passam pela experiência da guerra, da fome, da sede, das misérias físicas e morais. Rogamos por todos aqueles que se encontram desesperançados, tristes, deprimidos, por todos aqueles que se encontram nos leitos de hospitais, nos asilos, nos orfanatos, pelos abandonados pelas ruas, aqueles que também se encontram em presídios, em prostíbulos, por todos aqueles, Pai, que passam por provações muito maiores que a nossa. Por eles rogamos e imploramos a tua misericórdia, o teu amor, as tuas bênçãos, para que estes irmãos entendam o porquê da dor, compreendam a sua misericórdia e sigam firmes na construção de um mundo melhor para si e no seu entorno, que mantenham a esperança viva do teu amor e da tua paz. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom, estamos aqui com o Paulinho hoje, Paulo Bianchetti, para falarmos um pouco sobre Jesus, né? Chegando dezembro, a gente sempre aproveita alguns programas de rádio para falar sobre esse espírito tão importante que esteve entre nós e que está entre nós e que estará entre nós e que nos auxilia na nossa caminhada aqui na Terra, que nos ajuda, né? Ele como nosso mentor, o nosso guia, um dos responsáveis aí pela formação do planeta, do sistema solar e o co-criador com o Pai, né? Criador do planeta Terra, está sempre então a nos auxiliar na nossa evolução, no nosso progresso. Para a gente começar a falar então sobre o nosso tema de hoje, né? O perfil de Jesus. Paulinho, gostaria para a gente começar do começo, né?
Vamos começar lá do começo do nascimento de Jesus. O que você poderia falar para nós sobre a vinda deste Espírito aqui na Terra? Nós sabemos que ele não teve uma evolução aqui na Terra, ou seja, ele não reencarnou aqui na Terra, mas sim encarnou uma única vez no seu processo de auxílio a nós, né, numa vinda missionária até nós. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a vinda deste Espírito encarnar aqui entre nós. Um bom dia para você, Paulinho. Bom dia, Melissa, bom dia, querido amigo ouvinte. Para nós uma alegria muito grande, especialmente por ter a oportunidade aí de falarmos dessa nossa referência que nós elegemos para as nossas vidas, que é Jesus. Na verdade, Melissa, antes de nós falarmos do seu nascimento, é importante nós fazermos um pequeno preâmbulo aqui a respeito algumas considerações. Notadamente, o Espiritismo vê Jesus não como Deus, né, e sim como nosso irmão mais velho, aquele irmão que cuida da gente, né? E aí se torna então mais acessível, ou seja, a gente ter a proximidade com o irmão mais velho, servindo ele inclusive de ponte para que nós tenhamos uma relação com o Pai, isso se torna muito melhor. Então, uma divindade seria mais difícil de nós termos acesso, mas o nosso irmão nós conseguimos ter acesso. E a doutrina espírita nos faculta isso, a oportunidade de nós termos acesso a Jesus e ele ter acesso até nós. Isso facilita, na verdade. O nosso objetivo aqui hoje é, sem dúvida nenhuma, embora não falar assim do Natal, né, do acontecimento cultural que existe na nossa sociedade, porque isso ficará a cargo de um próximo programa, possivelmente, mas, na verdade, fazer uma referência sobre a sua história, sobre a sua vida, né, sobre o seu legado. Então, eu acredito que antes de nós conhecermos a sua mensagem, é necessário que nós conheçamos o homem, né, o vulto, a personalidade que passou pela Terra. Embora não dá para falar, nós não conseguiríamos falar da vida de Jesus sem falar da sua ética, da sua moral, da sua grandeza, né? Então, sem dúvida nenhuma, Jesus ele renuncia aos altos cumes da espiritualidade, digamos assim, né? Ou seja, ele que simplesmente poderia não se eleger comprometido com esse progresso do planeta Terra e da humanidade como consequência, se ele não quisesse, ele poderia não o fazer, mas isso é característico do espírito nobre, o espírito que alcançou a perfeição, então ele recebe das mãos do Criador, diretamente um apelo de Deus, para que ele pudesse então formar a humanidade, ou seja, formar no sentido de formação mesmo, de condução, de educação mesmo, sabe? E é notável que Jesus então ele primeiro se preocupa com a construção da casa, né? E provê esta casa de todos os recursos que se pudesse imaginar que a humanidade mais tarde iria necessitar. Então ele reúne a sua equipe de trabalhadores e põe mãos à massa, reúne os elementos necessários para construir não só o nosso planeta Terra, o nosso sistema solar. Porque antes do planeta Terra existir, precisaria de existir a fonte, né, da energia, a fonte da matéria, e aí ele então começa a construir o nosso sistema solar e, consequentemente, o nosso planeta, né? Então a gente sabe daí que Jesus então já pré-existia a humanidade. Quando o nosso planeta Terra iniciou seu processo de formação há mais de 4 bilhões de anos, Jesus já estava na condição de um espírito perfeito, né? Já tinha plenas condições, sem dúvida nenhuma, de assumir essa empreitada. E aí então logo nós deduzimos que se nós partimos do princípio da lei da evolução e da reencarnação, então Jesus evoluiu antes. Mas como o planeta Terra não existia, ele evoluiu em outro lugar, né? Aí a gente vai logo entender que existem outras esferas, outros planetas, desde que o tempo é tempo. Eu ia falar desde que o mundo é mundo. Não dá. Então, desde que o universo é universo. Desde que o universo é universo. Pronto, achou a palavra correta. E aí então surge essa proposta, né, magnífica, né, magna mesmo, de uma grandeza incomensurável,
E aí, claro que a gente vai, de forma muito medíocre, nós vamos nos ater a Jesus há 2000 anos, né? Então, quando ele se aproxima do planeta Terra no sentido simbólico que a gente quer dizer, segundo Emmanuel, a segunda vez, a primeira na sua formação, a segunda vez quando ele vem trazer os evangelhos, né? A sua mensagem. E aí é que é notável que nós, então, a partir daí podemos conhecer, embora de forma muito parca mesmo, né, sem muitos detalhes, porque muita coisa que aconteceu se perdeu, né, muita coisa foi mal compreendida, foi mal entendida, muita coisa o Espiritismo está resgatando, vem resgatando há mais de 150 anos, até o próprio codificador, nobre codificador do Espiritismo, o professor Allan Kardec, vem referendar de que o Espiritismo veio retirar o véu que foi lançado intencionalmente sobre a mensagem do Cristo. E aí a gente percebe que Jesus, então, ele se matricula no corpo de carne, né, aceita o desafio, porque ele é como se falasse assim, bom, nós vamos construir a casa, equipar a casa, agora nós vamos lá ensinar para eles como cuidar da casa, como viver nessa casa. E ele vem, então, há 2000 anos, e aí quando acontece esse processo de nascimento, e nós espíritas cremos que pelas vias naturais, né, não houve aí nenhum ato miraculoso, nenhuma derrogação das leis cósmicas. Jesus nasceu pelas vias naturais, através do ato sublime da sexualidade, e com isso a formação do seu corpo biológico, e nos oferecendo a sua presença, né, a sua presença física, biológica, de um espírito dessa natureza. E aí é notável que ele poderia também ter escolhido nascer no seio da mais alta corte, né, da alta sociedade, digamos assim, mas na verdade ele prefere nascer em uma singular estrebaria, no meio dos animais, no meio da simplicidade, exatamente para dar o exemplo como deve ser a nossa vida, né? Não de escassez, no sentido de nós sofrermos por opção a escassez dos recursos que a vida nos oferece. Porque se fosse assim, ele não teria equipado o planeta Terra de todos os recursos naturais. Se hoje você tem um carro, né, Melis, que você dirige o seu carro, é porque um dia caiu um meteoro no planeta Terra, trazendo os elementos, né, os elementos necessários para que hoje pudesse ser descoberto. Essas matérias para que fosse composta a nossa vida. Então, tudo que nós temos hoje, nós não imaginamos quando nós usamos um celular. Isso está ligado a milhões e milhões de anos, quando caem no planeta Terra metais preciosos que vieram do espaço, do universo, para compor a formação geológica do planeta Terra, e daí retirar os elementos necessários. O celular tem no seu chip, no seu componente eletrônico, tem elementos que são encontrados na natureza e que têm essas origens. O que nós queremos dizer com isso? Que tudo isso estava muito pré-definido, né? Ou seja, a espiritualidade sob o comando de Jesus já havia definido isso muito bem. Então, o seu nascimento, que nós não vamos nos deter aqui a detalhes, mas ele é marcado pela simplicidade, né? Pela experiência da simplicidade que iria marcar toda a sua vida, toda a sua trajetória. Agora, a infância dele, Paulo, também teve um significado especial, né? Apesar de talvez pouco conhecida, digamos assim, né? Mas tem alguns acontecimentos ali que são importantes também, né? Que a gente traz como ensinamentos que perduram até hoje também, né? A gente tem a passagem de Jesus aos 12 anos, quando ele vai à sinagoga, né? E tem algumas outras passagens que são bem interessantes também, que a gente tem, que os evangelhos nos trazem, que a doutrina também espírita nos revela em alguns pontos, né? O que você pode falar para a gente da infância do Cristo? Muito pouca coisa, porque nós realmente não a conhecemos. Da vida de Jesus, muito pouco se sabe, senão daquilo que foi grafado a partir dos 30 anos. Mas existem algumas referências, e nós vamos encontrar o espírito Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, trazer algumas informações, e notadamente uma quando, isso você já fez referência aos seus 12 anos, quando Jesus vai ter
com os doutores da lei no templo, né? E é curioso quando Humberto de Campos narra no livro A Boa Nova, no capítulo 2 deste livro, Jesus e o Precursor, quando ele referencia um encontro de Maria, mãe de Jesus, e Isabel, a sua prima, que também já havia dado à luz, né? E nós tínhamos aí a figura incomum de João Batista, né? E elas conversando ali, muito preocupadas com os acontecimentos na vida daquelas crianças, porque de forma muito tenra estavam se revelando, né? Com as suas características, como espíritos realmente já muito amadurecidos pela pouca idade que tinham. Mas o que se chama realmente a atenção é o momento em que, depois de uma breve conversa ali entre as duas, e que as duas crianças que estavam brincando ao longe, né, de repente elas se juntam às mães, e era o momento de Isabel ir embora para sua casa. Então ela convida Jesus para ir com ela, né? Fala, vamos comigo e tal, aquela coisa, né? Vamos lá passar uns dias, passar o final de semana e tal. E aí Jesus então responde uma coisa curiosa, né? Ele faz talvez a sua primeira profecia. Ele falou, João partirá primeiro, né? Quer dizer, elas ficam espantadas. O que Jesus estava querendo dizer, né? Ele falou, não, eu não vou junto com ele partirá primeiro, né? E aí a gente põe-se a perguntar já a experiência desse Espírito, o que ele trazia na sua intimidade. Na verdade, ele estava se referindo a dois aspectos. Primeiro, João partiria para o enfrentamento dos acontecimentos daquela época primeiro. Ele iria botar a sua cabeça a risco primeiro do que Jesus. Ou seja, ele veio desbravar, ele veio preparar, ele veio ser como que arar o terreno para que Jesus depois viesse semeando. Ele iria primeiro fazer isso, né? Ele iria partir nessa direção primeiro. E, consequentemente, partiria para o mundo espiritual primeiro, né? Porque ele, na verdade, coloca em risco, vamos dizer assim, a sua vida, mas sabendo o que estava fazendo, né? Com convicção de que, como que o soldado fiel ao general que lhe dava a ordem para ser executada naquele momento. E alguma semelhança com os dias atuais, quando nós vimos aí Salomé sendo representada pelas futilidades que o mundo oferece, porque ela, de forma muito fútil, ela pede a sua cabeça, né? E Herodes, a sua esposa, aqueles que nos representam nos dias de hoje, né? Quando são muitas vezes, aqui a gente vai ver Humberto de Campos dizendo exatamente desta forma, né? Salomé representa a futilidade do mundo, Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e os interesses particulares. Ou seja, não há preocupação com o outro, há preocupação consigo, né? O que eu desejo neste momento? E aí eu faço sem consequências, sem ver o custo disso, né? O ônus que as pessoas e que os demais terão a esse respeito, preocupando-se tão somente com o nosso bem-estar e a nossa autorrealização. Isso é notório, porque João Batista, ele dá a sua vida para que o trabalho pudesse ser iniciado. Sem ele nós não estaríamos aqui falando sobre Jesus, né? Sem esse acontecimento, as coisas não estariam hoje acontecendo, né? Com uma esperança muito grande de transformação do mundo, porque senão Jesus não teria perdido o tempo dele, né, Melissa? Se a gente falasse, não, está tudo perdido e vai de mal a pior, eu falo, então, peraí, vamos pegar o Evangelho, rasgar e jogar fora. Porque não teria sentido todo esse esforço hercúleo, né, desenvolvido pelo Cristo e pelos seus amigos, pela sua equipe, sem que isso tivesse um final feliz, né? Final no sentido não de término, e sim de finalidade, né? Como lembrou muito bem aqui, oportunamente, o nosso Luciano Alencar. Certo, e você colocando essa questão, Paulo, nos faz pensar também. Na verdade, eu fiquei pensando que enquanto você contava a história de João e de Jesus, que Jesus fala que João partiria primeiro, né? Eu fiquei pensando, gente, como é que deveria ser o diálogo entre João e Jesus, né? Porque pena que a gente não tem esses registros, porque não deviam ser assim simplesmente brincadeiras de criança. Eles deviam, como eles já tinham uma certa maturidade, devia ser uma coisa bem interessante, né? Curioso, Melissa, nessa página que Humberto de Campos ele narra
que as duas, Maria e Isabel, viam ao longe, no monte, a silhueta das duas crianças. E como que a figura de João Batista olhando para Jesus, e Jesus fazendo os apontamentos, apontando ao longe e tal. Como se estivesse discursando. Isso, né? E tipo assim, né? Eu estou aqui e coordenando, né, esse trabalho, e João Batista ali na submissão, vamos dizer assim, ou seja, como aquele soldado fiel se recebendo as orientações do seu comandante, né? Então aquilo é notório, porque a gente começa a tentar imaginar como é que seria essa cena, né? Jesus com 12 anos já fazendo as suas primeiras orientações a João Batista. É verdade. Agora, Jesus teve um momento de preparação também, antes dele começar com o trabalho dele, né, Paulo? Você pode falar um pouquinho sobre essa questão desse período? Não. Na verdade, nós colocamos aí, exatamente, Melissa, nesse roteiro aí, porque não existe essas informações, senão algumas especulações. Há quem diga que ele teria se preparado no meio dos essênios, que ele teria se recolhido, né, que os essênios é que teriam o iniciado, mas ele que iniciou-nos a todos, né? Então ele seria iniciado por alguém? É claro que fora necessário que houvesse ali, sem dúvida nenhuma, uma sedimentação daquilo da qual ele se propunha, né? Então é provável que dos seus 12 aos 30 anos, que muito pouca informação se tem, ou talvez quase nenhuma, talvez historiadores vão trazer algumas coisas, mas sempre revestidas de muitas inverdades, mas é fato nós percebermos que aconteceu um período onde ele se preparou, onde ele buscou a reclusão para a sua preparação espiritual, né, intelectual. Claro que ele já traria consigo a bagagem, mas é como se você já fosse uma pessoa, vamos dar um exemplo a nós. Você é uma pessoa já muito inteligente, mas você vai fazer uma faculdade, você vai focar nos seus ideais, né? São os iniciados, né, aqueles superdotados na inteligência, na sua capacidade, vão direcionar os seus pensamentos. Mozart, aos 4 anos, já era mestre na música, mas claro que ele foi se aperfeiçoar. Né? Ele foi relembrar, talvez, o que estava na sua intimidade. Isso aí. Agora a gente tem também um momento interessante, que é a convocação da equipe de Jesus. Jesus não fez o trabalho todo sozinho, né, Paulo? E isso nos traz algumas reflexões quando nós também estamos desempenhando as nossas tarefas aqui na Terra, né? Você pode falar para a gente um pouquinho sobre essa convocação da equipe do Cristo? Isso é muito conhecido dentro do Evangelho, quando a gente vai percebendo que Jesus, quando ele se vê em condições de iniciar o trabalho, ou seja, o terreno mais apropriado para que isso acontecesse, ele então ele sai para o mundo a fazer a convocação dos seus amigos. Né? E é característico, né? Quando ele faz essa andança, ele vai fazendo essas convocações. Mas a mais notada que nós observamos é quando ele vai ter com Pedro, que estava à margem do Mar da Galileia, já chegando de uma pescaria talvez muito frustrada, né? E ele, pescador de peixes, né? Mas pescador de peixe tem pescador de outra coisa? E aí Jesus então fala para ele, não, tem pescador de homens, o farei pescador de homens, né? E aí Pedro se vê ali numa situação, porque ele tinha família, ele tinha que prover o sustento. Dá para imaginar nós abandonarmos tudo? Né? Abrir mão da nossa vida para seguir alguém que você está encontrando naquele momento? É claro que Pedro buscou na sua intimidade a certeza de que essa convocação teria se dado antes no mundo espiritual. Vai, em determinado momento, vou lhe encontrar e lhe chamarei a missão, né? E aí esse momento acontece e Pedro não titubeia. Ele larga os seus ideais pessoais para seguir uma causa, a causa do Cristo, a causa da humanidade. Então, é notório que Jesus então reúne uma equipe, como você muito bem lembrou, Melissa. Nós não conseguimos fazer nada sozinho, embora nós podemos fazer sempre a nossa parte, e quando outros não querem fazer, nós precisamos começar a fazer. Ninguém faz, então também não vou fazer. Né? Então nós começamos a fazer, e foi isso que aconteceu. Jesus começa a fazer, e aí ele reúne
essa equipe para ajudá-lo a fazer. E aí começa todo o seu trabalho, todo o seu messianato, mas sem dúvida nenhuma com uma equipe bem formada, cada um com seu papel específico. E assim começa, né, a história pública do Cristo, digamos assim. Bom, Paulinho, voltando ao nosso bate-papo, a gente falou sobre a convocação da equipe de Jesus, né, para os trabalhos. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. Eu acho que até o final do ano que vem a gente consegue terminar, né? Mas você pode começar hoje mesmo? Na verdade, nós não pretendemos falar sobre os ensinamentos de Jesus na sua integridade, porque isso não seria possível. Mas o que nos importa aqui destacar é que o seu ensinamento teve cunho moral, sem dúvida nenhuma, ético, né, de comportamento. Na verdade, Jesus estabeleceu uma diretriz de comportamento para o ser humano. Ali está um código de ética. Se nós o conhecemos e aplicamos, e por isso que nós falamos aqui no início, é importante talvez conhecermos a sua vida, a sua história, mas não ficarmos somente aí, porque nós conhecemos Jesus, Melissa, muito como um homem que passou pela terra, que, vamos dizer assim, deixou uma marca, né, histórica na nossa vida, né, na nossa história mesmo, dividiu a nossa história em duas eras, em duas épocas, mas muitas vezes, Melissa, nós seres humanos nos detemos aí, né? Nós nos dizemos cristãos, frequentamos a nossa religião, mas somente isso daí. Na sexta-feira da paixão acontecem as comemorações, no dia de Corpus Christi acontecem as comemorações, nenhuma crítica absolutamente, mas para que a gente possa pensar que não basta que nós nos reunamos à mesa e façamos uma prece no dia de Natal para comemorar a chegada de Jesus, quando na verdade nós não conhecemos a sua mensagem. Como aplicá-la se nós não a conhecemos? Então, essencialmente a mensagem, o ensinamento de Jesus é moral. É aquela que vai nos mostrar, nos apontar o rumo certo da vida, né? Como agirmos diante das coisas que a vida nos apresenta. Evangelho, ou seja, evangelizar, o ato de nós conhecermos a mensagem de Jesus, né? Vem do latim evangelion, que quer dizer boa nova ou boa notícia, ou simplesmente notícia, e a gente sempre faz essa indagação se nós levamos ou recebemos notícias todos os dias, da mais diversa ordem, né? Então nós somos propagadores de notícias, e no caso do Evangelho, boas notícias. Muitas vezes nós achamos que evangelizar, Melissa, é aquela onde nós conhecemos ipsis literis a mensagem de Jesus, ou seja, conhecemos a letra e propagamos a letra. Mas com pequenos atos nós estamos evangelizando ou estamos sendo evangelizados. Quando uma professora sai de manhã para cuidar de crianças que não são suas, né, de forma carinhosa, mostrando as primeiras letras, né, começando a desenhar os primeiros conhecimentos, quando um lavrador sai de casa para o campo, que vai cuidar da plantação de forma velada, né, de forma carinhosa, ele está propagando a boa notícia, ele está propagando o Evangelho de Jesus. Quando nós estamos no nosso carro ao trânsito, se paramos devidamente na faixa de pedestre, se nós, como pedestre, atravessamos devidamente na faixa de pedestre, nós estamos evangelizando. O conceito da moral de Jesus ela é amplificada, não para nós nos determos à letra, mas aproveitarmos a letra do Evangelho para que a gente possa criar hábitos, formar novos comportamentos de vida. Então a mensagem de Jesus ela se caracteriza desta forma. Agora, é notável que Jesus ensinava muito por parábolas, né? Parábolas vem parabolé, a origem da palavra, que quer dizer um paralelo. Ou seja, Jesus fazia um paralelo entre a realidade e o místico, se assim podemos dizer, ou da fábula. Talvez a palavra melhor seria essa. Ou seja, quantas vezes nós utilizamos desta linguagem para que a gente possa entender uma realidade? A mãe, quando vai ensinar para a criança, às vezes ela conta um conto de fadas. Na verdade, ela está ensinando uma verdade, embora aquela mensagem não seja verdadeira, seja uma fábula. Jesus utilizava então das fábulas para nos contar as verdades da vida espiritual. Era uma metodologia que Jesus utilizava. E ele era o divino médico, o divino professor, o divino tudo, né? Divino no sentido de excelência.
e era também excelente orador, porque com os recursos daquela época, Melissa, fazer o que ele fazia, dominar as multidões, 5, 6, 8 mil pessoas, sem recursos didáticos, onde ele usava como palco a natureza, né, o mar, o barco, o monte, ou seja, todos os meios possíveis, todos os recursos possíveis naquela época, ele utilizava para propagar a sua mensagem. E esta mensagem varou 20 séculos para chegar até nós nos dias de hoje, não é à toa. Isso não aconteceu por um acaso, né? Nós precisamos observar isto, e por isso que nós andamos sofrendo muito, viu, Melissa? O ser humano anda a braços com tantas misérias, especialmente a moral, porque ele ignorou até agora a mensagem de Jesus, no sentido de aplicá-la, né? Pode até talvez conhecê-la, nós conhecemos muitas vezes, mas a grande questão é a aplicação no nosso sentimento, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. A disciplina antecede a espontaneidade, já nos advertia o nosso saudoso Chico Xavier, possivelmente uma mensagem de Emmanuel, exatamente nos convidando a nós criarmos uma autodisciplina para que a gente possa ser espontaneamente saudáveis, espiritualmente falando, mais adiante. Ok. Temos uma passagem também interessante que é muito relembrada, como você colocou, né? Que algumas passagens são muito lembradas do Cristo, mas outras às vezes a gente deixa de lado. Mas essa é uma passagem importante pelo significado talvez dela, né? Que é a ceia, ou a Santa Ceia, ou a Última Ceia, né? O que você diz para nós sobre essa passagem do Cristo e o significado dela, Paulo? O significado é muito importante. Até para nós que gostamos muito de comer, de sentar à mesa, né, juntar os amigos para nos fartarmos, Jesus ali nos dá não só o exemplo da, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, da importância do momento em que nós estamos fazendo o repasto, né, da sublimidade que é isso. Não é só o ato de nos enchermos de alimentos, e sim daquele momento sagrado, ou seja, o ato de nos alimentarmos é sagrado. E aí isso é muito simbólico, porque ali é que começa toda aquela trama dos acontecimentos que viriam depois, né? É ali no momento em que Jesus reparte o pão, reparte o vinho, simbolizando notadamente o seu corpo que seria fragilizado mais adiante, o seu sangue que seria derramado. Isso realmente simbolicamente, viu, Melissa? Mas para que a gente possa perceber que ali estaria sendo dado o primeiro passo nessa direção. E aí, quase sempre vamos lembrar isso da forma dramática, né? A traição de Judas, depois os acontecimentos que viriam mais adiante, mas percebemos que ali é o primeiro passo para a transformação da humanidade. E aí a gente tem em seguida, como você já colocou, né, os passos seguintes, que é o julgamento e a condenação do Cristo. E aí a gente precisa também passar um pouquinho sobre esse momento importante, né? Este julgamento e esta condenação, para todos nós, Melissa, seria muito duro, seria um golpe duríssimo. Talvez nenhum de nós, seres humanos muito simples no sentido da evolução, teríamos facilidade de aceitação disto. Porque a traição, como nós dissemos, do amigo Judas, a quem Jesus primava, né, e prima, sem dúvida nenhuma, mas Jesus compreendia tudo muito bem aquilo dali, né? Ele sabia que a humanidade iria, o povo, vamos dizer assim, naquele momento iria hostilizá-lo, né? Ele sabia que os doutores da lei, que estavam muitas vezes revestidos pelas suas hipocrisias, iriam aceitar o apelo do povo e condená-lo, né? Ele sabia de tudo isso, mas ele enfrentou isso de cabeça muito aberta, sabendo de que isso teria uma importância para os destinos da humanidade. É notório percebermos que depois desses acontecimentos todos, o que vai talvez marcar muito, no meu modo de ver, é o momento em que acontece a negação do amigo Pedro, porque é mesmo aquele que ele havia sido requisitado às bordas do lago
para que ele pudesse se juntar a ele para ser idealizador, para ser pescador de homens. Naquele momento titubeia na sua convicção, ele vacila naquele momento, mostrando a sua fragilidade moral naquele momento, mas representando também a nossa fragilidade moral. Ou seja, nós teríamos condições, se fizéssemos agora uma análise, diante de um convite desse, a irmos para o grande testemunho a que Jesus viera dar à humanidade. Estaríamos dispostos a ir junto? Nós daríamos a nossa vida por um amigo? Né? Na verdade, quando acontece isso com Pedro, ele nos convida à reflexão com esse equívoco, entre aspas, né? A nós pensarmos como seria o nosso comportamento diante deste ato, possivelmente de queda moral também. Mas isso teve uma importância muito grande, Melissa, por isso que nós estamos nos detendo aí, se nós percebermos que Pedro tivesse tido a firmeza, né, o ideal, não, eu estou com Jesus, possivelmente ele seria preso e condenado, julgado, condenado e morto também. E estaria perdido todo o trabalho, né? Tanto que Jesus depois vai adverti-lo que ele, como pedra, como resistência, como fortaleza, seria ali edificada a sua igreja. Não no sentido de templo, porque os templos ruiriam mais tarde, e aqueles que ainda não ruíram vão ruir mais tarde. Mas o templo do Espírito, que este é inabalável, né? Ou seja, a edificação do reino de Deus dentro de nós, né? E Pedro teria uma importância muito grande nisso daí. Se tivesse sido diferente, a história talvez seria outra. E aí Pedro, naquele momento, se vê muito amargurado, porque Jesus, quando sai da câmara ali de suplício, com o madeiro pesado e infame nas costas, Jesus buscou o olhar de Pedro. E a gente consegue imaginar, aliás, nós não conseguimos imaginar que sentimento dominou o coração de Pedro naquele momento. Porque ele havia negado o amigo 3 vezes. E Jesus o havia advertido que ele faria. E ele disse, não, jamais. Como nós, né, Melissa? Na nossa... A gente nega de pé junto que a gente vai fazer aquilo. Quando vê, a gente faz. Né? Isso é notório. E aí, Pedro, possivelmente uma angústia e um arrependimento muito grande o dominou naquele momento. Ele, claro que chorou profundamente, lágrimas amargas, mas ele não se deixou abater, porque ele poderia ter, como muitos de nós, ter buscado a fuga, como Judas, inclusive, buscou a fuga através do suicídio. Pedro resolveu enxugar as lágrimas e se redimir, né? Recompor a sua história, a sua missão, aquilo que ele desejaria fazer, e segue para o trabalho, né? E aí a gente percebe que Jesus então segue para todos os acontecimentos que viriam depois, o encontro com Pilatos, né, a subjugação diante daquele povo insano naquele momento, gritando o nome de Barrabás em vez de Jesus, soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Né? Ou seja, simbólico isto, porque nós o que gritaríamos hoje? Barrabás. Quantas vezes nós ainda continuamos elegendo Barrabás para estarmos junto conosco e Jesus apartado? Isso é interessante, precisamos observar isso. E depois Pilatos, quando lava as mãos, nós quantas vezes somos Pilatos? Lavamos as mãos porque nós não queremos nos comprometer. Né? Não, eu não vou sujar as minhas mãos. Não, quando nós assumimos uma empreitada, nós não sujamos as mãos, nós limpamos as mãos. Porque as nossas mãos vêm sujas de muito tempo. Né? E aí, naquele momento, Pilatos resolve não se comprometer, como muitas vezes nós fazemos. E aí, a coisa vai se seguindo para o destino que todos nós conhecemos. Pois é, aí a gente vê, né, o momento da desencarnação do Cristo, né, da morte, pela crucificação, mas que podemos ver também com outros olhos como um momento também do retorno do Cristo à verdadeira vida, ou como um momento de esperança para nós também em humanidade, né, Paulo? Fala para a gente um pouquinho, para a gente encerrar o nosso Seara Espírita de hoje. Melissa, a morte nesse caso é simbólica, embora nós preferimos a morte do que a vida. Quando eu falo que preferimos a morte, porque nós nos detemos mais no drama da morte do que no espetáculo e na beleza da vida, né?
nós, quando estamos nos aproximando da morte, esquecemos de toda a vida que nós tivemos, de êxito, de glórias, de realizações. Quando um ente querido morre, a gente retém ou detém aquele momento triste, entre aspas, de despedida, esquecemos tudo aquilo que a pessoa nos ofereceu ao longo da sua jornada. Uma pessoa certa vez me disse: faço tudo pela minha querida mãe, porque não vou chorar diante da sua partida. Ou seja, faça aquilo que você pode fazer enquanto está a caminho, né? Enquanto está junto, porque depois possivelmente não será possível. Essa morte de Jesus, ela é muito lembrada. Nós lembramos muito o Cristo crucificado, né? Se queremos um simbolismo dentro do nosso lar ou dentro da nossa instituição religiosa, logo colocamos o Cristo crucificado e não o Cristo vitorioso, ou seja, Jesus, aquele que sai do Calvário, sai da crucificação vitorioso, né? Pela mensagem que ele iria deixar para a humanidade. Ok, chegando aí ao final do nosso programa Série Espírita, Paulo, gostaria de agradecer por ter trazido essa mensagem, né, tão importante para a gente, a vida, né, de Jesus, os ensinamentos que ele nos trouxe, o seu exemplo de vida para todos nós, que a gente possa aproveitar esses ensinamentos e este exemplo de vida para traçarmos o nosso caminho também, a nossa própria vida. Então agradeço a sua participação aqui e por ter proposto esse tema tão importante para nós, que você encerrasse para a gente. Melissa, eu agradeço a você a oportunidade que nos é oferecida do trabalho e do aprendizado, e como mensagem final não poderíamos deixar de lembrar o encontro de Jesus, toda a sua experiência, toda a sua vida, com tantas personagens do Evangelho, né? A mulher samaritana, Zaqueu, a mulher adúltera, Joana de Cusa, Darsoval, e tantos outros, né? O próprio Pedro. Isso é muito simbólico na nossa vida quando a proposta desses encontros que aconteceram com estes notáveis do Evangelho significa muito para a gente no sentido de nós também o encontrarmos. Certamente a vida destas pessoas foram modificadas nas suas estruturas psicológicas, emocionais, espirituais quando encontraram Jesus. Nós necessitamos encontraram. Durante muito tempo nós o vimos passar ao longe. No entanto, hoje o apelo é o reencontro, ou o encontro com Jesus, né? O encontro no sentido, o homem sem dúvida nenhuma para ser lembrado, mas a sua história, o seu legado, a sua vida, a sua mensagem, para que neste período, não só de dezembro, quando nós fazemos muitas comemorações, mas ao longo da nossa experiência carnal, que possa ele ser nossa referência, nosso guia, nosso modelo, conforme os Espíritos nos advertiram no Livro dos Espíritos. Muito obrigado a todos pela oportunidade, muita paz e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigada, Paulinho, mais uma vez. Obrigada, Fred. Obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando no Seara Espírita de hoje. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.